Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa terça-feira. Vamos falar muito aqui sobre o Vasco da Gama e nesse vídeo, infelizmente, a gente vai ter que falar sobre um assunto que eu acho muito chato, muito chato. Vocês que acompanham aqui o canal há mais tempo, eu já falei sobre isso outras vezes, né? Esse assunto Maracanã é um assunto chato, é um assunto que envolve muito clubismo, é um assunto que envolve muita política, é um assunto, enfim, que envolve um monte de coisa que eu realmente não tenho muito saco para acompanhar. Mas, infelizmente, vai ter que ser tema mais uma vez aqui no canal Machão da Gama. Ontem, o torcedor vascaíno teve um dia muito legal, né? Recepção muito maneira para o Payet no aeroporto, uma repercussão internacional, o mundo inteiro falando da chegada, né, desse novo jogador ao Vasco da Gama, com uma festa muito bonita. Porém, na noite de ontem, o torcedor do Vasco e o próprio Vasco foram surpreendidos, né, com uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro de não liberar o estádio do Maracanã para o Vasco jogar contra o Atlético Mineiro. Então, nesse momento, a gente não sabe onde vai acontecer o jogo de domingo. Será que o Vasco vai até pedir o adiamento dessa partida? Porque praticamente não tem opção, né, para jogar essa partida na cidade do Rio de Janeiro, caso o Vasco não consiga reverter a decisão do desembargador. Enfim, depois da vinheta a gente conversa sobre isso. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo tem um oferecimento da GoCase. Tá aparecendo o site da GoCase aí na sua tela e lá você pode comprar capinhas personalizadas para o seu telefone. Você pode, inclusive, colocar um Payet 10 na capinha do seu celular. Enfim, se você utilizar o código Vasco da Gama, você ganha frete grátis e ganha também um desconto especial. E tem a promoção Compre 2, leve 4 também da GoCase. Além de capinhas personalizadas para todos os telefones, né? Tem iPhone, Motorola, LG, enfim, Xiaomi, todas as marcas. Você pode adquirir outros produtos oficiais e licenciados do Vasco no site da GoCase. Tem garrafa térmica, tem carregador portátil, enfim, uma grande variedade. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, junto com o cupom, para você ganhar aquele desconto maneiro. Tamo junto, GoCase, parceiro aqui do canal Machão da Gama. Pois é, meus amigos, a Justiça derrubou a liminar que garantia o direito do Vasco de jogar contra o Atlético Mineiro no Maracanã e, nesse momento, o jogo não pode acontecer lá no estádio Mário Filho, né? O Vasco vai recorrer dessa decisão ainda hoje. A pedido de Flamengo e Fluminense, a Justiça do Rio de Janeiro derrubou a liminar do Vasco para jogar contra o Galo no próximo domingo, né, no estádio Mário Filho. A Justiça do Rio apontou que, abre aspas, a preservação do campo de futebol onde as partidas serão realizadas constitui atividade imprescindível, fecha aspas. O Vasco tinha tudo pronto, né, para iniciar a venda de ingressos para essa partida, mas estava aguardando a decisão da Justiça, né, depois que Flamengo e Fluminense entraram ali com o recurso. O Vasco agora vai entrar com outro recurso e ainda não desistiu de jogar no Maracanã. É um imbróglio muito chato, né? É um imbróglio que realmente, eu acho que até os torcedores de Flamengo e Fluminense também estão de saco cheio dessa história do Maracanã, né? Ninguém aguenta mais esse lenga-lenga. O torcedor vascaíno, eu também. Assim, a gente não aguenta mais essa história. Toda vez é a mesma coisa. É justiça. O Flamengo não quer liberar, o Fluminense não quer deixar. E, cara, é uma discussão que, infelizmente, é pautada em cima do clubismo, né? Em cima do clubismo. E eu tava conversando ontem com um amigo meu tricolor, com um amigo flamenguista também, e cara, uma coisa é o torcedor do Fluminense, o cara que cria conteúdo aqui sobre o Fluminense na internet, sobre o Flamengo, ele tem todo o direito de pensar na cabeça dele. Se o Vasco não pode jogar em São Januário, problema do Vasco, eu não tenho nada a ver com isso não vem querer jogar no Maracanã aqui não, que vai estragar meu gramado, tem jogo aqui não sei que dia, etc e tal. O torcedor do Fluminense tem todo o direito de pensar isso, o torcedor do Flamengo tem todo o direito de pensar isso também, mas a Justiça do Rio de Janeiro não pode pensar assim, porque o que a Justiça do Rio de Janeiro está fazendo com o Vasco é algo completamente absurdo.
A Justiça do Rio de Janeiro interditou São Januário, o Vasco não pode jogar em São Januário com a sua torcida e está proibindo o Vasco de jogar no Maracanã também. Então, eu não sei qual a intenção da Justiça do Rio de Janeiro. Porque não quer deixar o Vasco jogar no seu estádio com sua torcida e não quer deixar o Vasco jogar no estádio público, que é o Maracanã também. Então, parece até, de certa forma, uma perseguição, né? Algo muito esquisito. E é uma pena que a justiça haja dessa forma, né? A justiça tinha que agir com isenção. No mínimo, pensar, pô, a gente já proibiu o Vasco de jogar em São Januário, né? Com a torcida. Então, pô, deixa ali o jogo acontecer no Maracanã, né? Deixa o Vasco exercer o seu direito de jogar no Maracanã. O Vasco hoje é o único time do Campeonato Brasileiro que não pode exercer o seu mando de campo. O Vasco não tem o direito de exercer o seu mando de campo. Isso é inacreditável, de verdade. Isso é inacreditável. E tem um problemaço em relação a estádio, né? Se a justiça realmente não conceder uma liminar para o Vasco amanhã, para o Vasco jogar no Maracanã, o Vasco vai jogar onde? Porque olha só, eu até anotei aqui, São Januário está interditado pela justiça, né? O Vasco só pode jogar lá se for sem público. O Maracanã, se o Vasco não reverter, não vai poder jogar lá. O Luso Brasileiro, estádio aqui na Ilha do Governador, tem jogo da Portuguesa no domingo. Volta Redonda, o estádio lá da Cidadania, vai ter jogo do Voltaço também, pela Série C do Campeonato Brasileiro. A única opção acaba sendo o estádio Newton Santos, né, do Botafogo. E aí, o Vasco vai ter que solicitar, vai ter que pedir o Botafogo para jogar lá? Será que o Vasco quer jogar no Engenhão, jogar num gramado sintético? E não estou aqui falando mal do gramado do Botafogo, não. Mas que tem a diferença do sintético para a grama natural. Será que o Vasco quer jogar num gramado sintético? O treinador quer jogar num gramado onde o Vasco não treina, onde o Vasco não está acostumado a jogar? Enfim, o Vasco não vai poder exercer o seu direito de mando de campo. Isso é inacreditável. Então eu já deixo aqui a sugestão, né, para o departamento jurídico do Vasco. Se o Vasco não conseguir ou a liberação de São Januário para receber público, ou não conseguir reverter a situação do Maracanã para poder jogar no Maracanã, o Vasco tem que pedir o adiamento do jogo contra o Atlético Mineiro. O Vasco não pode ser prejudicado no Campeonato Brasileiro. O Vasco vai jogar mais uma vez em São Januário sem torcida, vai mais uma vez não poder exercer o seu mando de campo com a sua torcida apoiando. Isso acaba sendo uma diferença técnica, né, no campeonato, porque torcida, cara, isso é estudo, né? A maioria dos times, quando joga como mandante com a sua torcida do lado, o mandante, na maioria das vezes, vence as partidas, né? O Vasco é muito mais forte em São Januário com a sua torcida. O Vasco vai mais uma vez ter que jogar sem torcida em São Januário. A punição do Vasco vai durar para sempre. Enfim, a minha sugestão, né? Caso o Vasco não consiga liberar São Januário, não consiga reverter a situação do Maracanã, o Vasco tem que pedir o adiamento do jogo, porque não é justo o Vasco, mais uma vez, não poder exercer o seu mando. O Vasco vai ter que sair da cidade, vai ter que levar o jogo para outro estado. Enfim, seria de uma injustiça, né? Completamente, vou até usar uma palavra aqui que eu não costumo usar no canal, mas uma coisa bizarra, né? No Campeonato Brasileiro. O Vasco não pode deixar isso acontecer. Se não conseguir, tem que solicitar na CBF o adiamento. E, cara, eu não sei o que falta para a Justiça do Rio de Janeiro liberar São Januário, porque o que estão fazendo com São Januário é um completo absurdo. Estão pedindo para o Vasco instalar biometria em São Januário para liberar o estádio. No Brasil, só o Allianz Parque e o estádio do Atlético Paranaense tem biometria. Por que o Vasco vai ter que colocar biometria no seu estádio? O Maracanã não tem biometria, a Vila não tem biometria, Morumbi não tem biometria, mas porque São Januário é um estádio que fica próximo de algumas comunidades, existe, né, infelizmente, um certo preconceito com o estádio do Vasco. É uma situação, cara, muito triste, e a gente vai, durante o dia, né, acompanhar aí o que vai acontecer, né, se a justiça vai dar ou não uma decisão favorável ao Vasco da Gama. Mas o Vasco não pode aceitar perder mais uma vez o mando de campo, ter que jogar em outro estado ou ter que jogar sem a sua torcida. O Vasco não pode aceitar isso. Caso não haja uma nova decisão judicial, o Vasco tem que pedir o adiamento do jogo contra o Atlético Mineiro. Não sei se você concorda comigo. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou colocar aqui a nota oficial que o Vasco publicou ontem à noite, né? Falando sobre a decisão que impede o Vasco de jogar no Maracanã. Confira só. O Vasco da Gama recebeu com surpresa e indignação a decisão do desembargador André Luiz Sidra, proferida na noite de quarta-feira, 16 de agosto, revertendo a decisão da primeira instância que autorizava o Vasco a mandar seu jogo contra o Atlético Mineiro no próximo domingo, no estádio do Maracanã. Pela decisão em vigor, no momento, o Vasco da Gama está na inédita e absurda situação de se ver impedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
a jogar no Maracanã, assim como proibido de receber seus torcedores no seu próprio estádio de São Januário. O Maracanã é um bem público do estado do Rio de Janeiro. Na proposta feita pelo CR Flamengo ao estado para administrar o Maracanã, assim como no termo de permissão de uso assinado com o Poder Público Estadual, encontra-se a obrigação expressa de ceder o estádio aos demais clubes do Rio de Janeiro, em igualdade de condições. Esse direito do Vasco da Gama foi garantido pelo TJRJ por 5 vezes, 3 em primeira instância e 2 em segunda instância. A decisão de hoje simplesmente ignora o direito dos torcedores do Vasco de assistirem aos jogos de seu clube no estádio público que foi construído e reformado com os impostos pagos por eles próprios. A insistência de Flamengo e Fluminense, em verdade, não prejudica apenas o Vasco, mas também expõe o governo do estado do Rio de Janeiro, a Justiça Desportiva, a Casa Civil, a FERJ, a CBF, além de empresas privadas que fazem as manutenções do Maracanã. Tal insistência expõe ainda o futebol carioca e a sociedade carioca. A alegação de que o Vasco vai prejudicar o gramado, tendo mandado o último jogo no Maracanã em abril, desafia a inteligência dos torcedores, da federação, da confederação e da sociedade. Cabe lembrar que por 18 vezes houve partidas em dias consecutivos no Maracanã esse ano. E não, o Vasco não jogou esses 18 jogos. A partida Vasco e Atlético Mineiro tem enorme apelo de público pela tradição, pela amizade e pelas circunstâncias das duas equipes na competição. Os torcedores do Vasco recepcionarão os torcedores do Atlético Mineiro de braços abertos no Rio, para mais uma festa em celebração à amizade e ao futebol. Lamentamos profundamente o ocorrido e continuamos a acreditar na justiça e no futebol, razão pela qual faremos todo o esforço que estiver ao nosso alcance para que este absurdo não prevaleça. Saudações vascaínas, assinado Vasco da Gama, foi a nota oficial do Vasco. Tá aí, né? E para completar toda essa situação que é constrangedora, um fato ainda mais constrangedor veio à tona na noite de ontem, porque o desembargador que proibiu, né, o Vasco de jogar no Maracanã é simplesmente sócio torcedor do Fluminense. E aí, logo depois que a torcida do Vasco descobriu que ele é sócio torcedor do Fluminense, ele cancelou o seu título de sócio. Então, enfim, o Vasco hoje vai recorrer e a gente aguarda aí durante o dia alguma novidade sobre esse assunto. Mas no momento, Vasco e Atlético Mineiro não pode acontecer no Maracanã. É aquele ditado, meu amigo, contra tudo e contra todos. Vai ser sempre assim, infelizmente. Vamos lá, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.